Querido irmão, querida irmã, que alegria saber que você gostou do nosso podcast sobre a campanha da fraternidade, tanto é que está aqui na parte 2. Se você está vendo a parte 2, não tem problema. Ela pode ser uma unidade, vamos dizer assim, independente, mas eu sugiro você assistir também o primeiro podcast, onde nós falamos sobre o que é a campanha da fraternidade, sobre a escolha de um tema, sobre a questão do ecumenismo, como é que é feita uma campanha da fraternidade ecumênica e sobre o tema atual. Para mais uma vez debater sobre esse tema, estamos aqui com o Padre Wagner Calegari, o reitor do nosso Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Seja bem-vindo, Padre Wagner. Uma alegria estar com o senhor e com todos aqueles que nos acompanham. Antes mesmo da gente iniciar nossa discussão, Padre, nosso debate, eu gostaria de convidar você que está assistindo a se inscrever no nosso canal. Por que eu peço para inscrever? Não é para a gente crescer num número simplesmente para fazer, olha, o santuário tem muitos inscritos. Não, é para você ter acesso direto aí no seu celular ao conteúdo que é produzido por nós com muito carinho e tentando levar qualidade teológica, espiritual e humana para você. E aí você se inscrevendo, você vai receber as notificações no seu celular se ativar o sininho. E se gostou, curta, deixa seu like, para que o YouTube reconheça este vídeo como relevante e possa, assim, indicar para mais pessoas. E aí a palavra de Deus chegue a muitos corações. Muito bem. O tema desse podcast é justamente o lema da campanha da fraternidade. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Que está em Efésios, capítulo 2, versículo 14. No outro podcast, o Padre Wagner falou bastante, ainda que dentro da limitação do tempo, sobre o que significa esta paz. E então, Padre Wagner, o versículo continua: o que era dividido fez uma unidade. O que causa divisão e como viver essa unidade? Será que, ao meditarmos sobre isso, estamos sendo impelidos a fazer uma religião única, um uniformismo? Não. O que, na verdade, se propõe é o seguinte: Cristo é o centro. E Ele nos faz aproximarmos-nos e, por causa dele, nos abrir a um diálogo. Esse diálogo faz com que nós percebamos as diferenças e todo diferente pode contribuir para o outro. Simples. Numa família, todas as pessoas são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. E aí, cada um na sua diferença contribui para as coisas que aconteçam. Daí, aqui o que vem. O Cristo, que é a nossa paz, o nosso Shalom, ele faz uma unidade com as nossas diferenças. A partir do nosso corpo. Todas as partes do corpo são diferentes. Cada músculo tem um nome e uma especificidade. Cada osso, cada órgão. Eles, na unidade das suas diferenças e das suas especificidades, nos permitem locomover, movimentar. E quando alguém tem algum problema em uma determinada parte específica do seu corpo, outras tendem a ajudá-lo. É uma imagem muito simples: uma pessoa que tem uma perna maior do que a outra, como eu, a outra perna sofre um pouco mais que aquela que é menor. Entretanto, caminha-se. Mas a diferença, saber das diferenças, faz com que a gente possa viver bem a unidade do diferente, viver um único caminho, uma mesma proposta, respeitando aquilo que é de cada um. O desafio da unidade, ele é constante. Tanto é que isso volta já na comunidade primeira que Jesus escolheu, né? Uhum. Peço que vós sejam um, assim como eu e o Pai somos um. E eu acho que a grande dificuldade de viver a unidade é justamente ter que se abrir para um outro. Uhum. Me recordo aqui do Papa Bento XVI, que disse que a vivência da nossa fé é sempre a abertura para um outro, e um outro muito maior do que nós, que é o próprio Deus, e abrindo ao grande outro, a gente é capaz de conviver com os outros. Uhum. Falando disso, vem uma dúvida, porque eu gostaria de, nessa segunda parte, desmembrar como assim foi feito pelo texto base, este tema da campanha da fraternidade: diálogo, compromisso de amor, e o lema: Cristo nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. E aí,
a pergunta que gerou polêmica por falta de compreensão, por ignorância, é: por que o texto base desse ano não foi redigido somente pela CNBB? Porque a cada 5 anos, a igreja no Brasil, desde o ano 2000, uniu-se ao CONIC para que aquilo que impede a fraternidade realmente de acontecer e que atinge toda a humanidade, todos os brasileiros, de forma ecumênica seja trabalhada por todos os cristãos. Desde o ano 2000, nós temos, a cada 5 anos, a campanha da fraternidade ecumênica, onde as igrejas sérias, as igrejas que querem dialogar seriamente, desde 2000, as igrejas, então, que se dispõem a dialogar nas suas diferenças, por causa do Cristo, assumiram trilhar um caminho de conversão conjunto. E nesse caminhar conjunto, surge-se a campanha da fraternidade ecumênica. Muito bem, Padre Wagner. Como o senhor já tinha dito no outro vídeo, né? Parece, às vezes, que o óbvio é que confunde, não é? Uhum. Porque se a campanha da fraternidade é ecumênica e está propondo diálogo, como é que nós redigiríamos um documento somente a partir de casa, sem nos abrir a um outro? Uhum. Ainda mais um documento que é para a reflexão. E aqui eu fico uma outra dúvida antes de adentrarmos propriamente no texto. O documento tem base, ou melhor, o documento tem peso doutrinal? Não. Não do ponto de vista como muitos pensam. O documento toca e discorre sobre uma questão doutrinal que é comum a todos os cristãos. Sim, sim. Que é Cristo. É isso que ele toca. Jesus Cristo é o centro da fé cristã. Ponto. As outras adjacências, que algumas são muito mais importantes, mas o ponto central, o alicerce é Jesus Cristo. Esse ponto é tratado aqui. Agora, o discorrer disso dentro de cada confissão cristã pode ser diferente, mas é o mesmo Cristo, o mesmo Senhor, a mesma salvação. Então, ele não pretende trazer um conteúdo que seja abraçado como verdade de fé, mas elucidar um ponto da fé. Isso. Bem... E o ponto fundamental. Sim, sim. Bem, e aí esse documento se desmembrou em 4 partes, vamos dizer assim. Aliás, se pegar o índice, é isso que nós vamos encontrar. 4 partes, que eles metodologicamente chamaram de paradas, 4 paradas. Isso. A primeira, se eu estiver enganado, se eu me corrija, diz sobre o mundo atual. É como se estivesse olhando nua e cruamente, se emponado debaixo do tapete, sobre tudo que está acontecendo no nosso mundo. Todas as dificuldades, todo o contexto social, todo o contexto político, tudo. A segunda, sobre como que o Evangelho incide neste mundo, né? A luz do Evangelho e o que o Evangelho pode iluminar neste mundo. A terceira, o que nós, à luz do Evangelho, já conseguimos viver e o que nós podemos aprimorar, não é isso? É isso. E a quarta, como nós vamos rezar e vivenciar de um modo contemplativo, oracional e que se traduz em gestos concretos, o tema do diálogo, que se traduz num compromisso de amor. Então eu gostaria, nesse momento, de partilhar com o senhor sobre cada parada. Ok. Primeiro, na primeira parada, como que o documento aborda esta questão de um contexto atual? Como é que nós somos interpelados a ver o nosso mundo atual? A primeira coisa, nós somos interpelados a ver o mundo atual a partir de meias verdades ou de aparentes verdades. E o documento, ele apresenta, ao longo da caminhada, como os discípulos de Emaús fazem, perceber, olha, como foi a nossa caminhada e como tem sido a nossa caminhada até agora. Como nós temos percebido a realidade. E, como os discípulos de Emaús, nem sempre nós olhamos a realidade do modo com que ela deve ser vista. Porque e aí, eles estavam com Jesus e não reconheceram Jesus. Justamente. A primeira parada. E aí, trocando impressões sobre os acontecimentos mais recentes. Esse é o tema da primeira parte.
Ora, trocar impressões sobre os acontecimentos mais recentes. Quais são os acontecimentos mais recentes? Primeiro, a dificuldade de diálogo por causa de extremas ideologias, sejam elas quais forem. Outro ponto, só voltando aqui ao primeiro, a dificuldade de diálogo, tanto político, quanto de uma conversa simples. Segunda coisa, nós, num período de pandemia, qual o tipo de compreensão que nós temos da dignidade das pessoas e da nossa própria fé cristã, como um todo? Outro ponto, como nós olhamos, nesse tempo de pandemia, para as realidades que foram escancaradas? Exemplo, o aumento da violência contra a mulher, o aumento da violência para com os pobres, o aumento do feminicídio, sim, voltando às mulheres, mas que toca em todas as esferas da sociedade. Como nós olhamos para a dificuldade da educação que nós vivemos agora, porque nós não temos as aulas presenciais e os pais têm que cuidar dos seus filhos e eles não estão dando conta. Como nós olhamos para a seguinte realidade? Olha, independente de eu conseguir entender ou não o índice, o aumento extremo que nós tivemos da violência contra a comunidade de pessoas homoafetivas. Como nós olhamos para o número de mortes acentuado que atinge a comunidade negra e pobre. Esse é o ponto. Isso está aqui dizendo, olha, a partir de pesquisas sérias, estamos olhando isso aqui, ó, há um aumento da violência contra a mulher, há um aumento contra pessoas de orientação sexual homoafetiva, há um aumento da dificuldade de interação com as crianças, há um aumento do descaso para com os outros. Prova disso é o número de mortes que nós temos, que não são frutos simplesmente do contágio de quem está em casa, é de quem sai de casa, desrespeita aos princípios básicos de higiene e leva o vírus para dentro de casa. Esse é o ponto. Os pontos cruciais são esses. Toca em questões políticas, toca em questões existenciais, toca em questões relacionais, toca em questões morais, mas mostrando, antes de tudo, falar assim, ó, esse é o contexto da sociedade brasileira hoje. Esse é o mundo em que vivemos, né? Não adianta a gente querer estampar a realidade com uma peneira, esconder o sol com uma peneira, que ela está aí. Sim, é como os discípulos de Emaús. Olha, o Cristo morreu. Agora, como é que foi a nossa caminhada com ele? Como é que está a nossa caminhada até agora? No peregrinar dessa história, quais são os passos que nós estamos dando? O primeiro ponto do documento é esse. Na primeira parte, até o número 94, até o parágrafo 94, ele está apresentando uma análise de tudo que existe no tempo atual. Não está dizendo que isso é certo ou errado. Não está dizendo que nós concordamos com isso ou com aquilo. Não está dizendo, olha, nós realmente achamos que os homoafetivos devem viver assim, 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 assim. Não está dizendo isso. Está dizendo, olha, há uma mentira dizendo que os grupos que são pseudo-minorias estão nos prejudicando. Na verdade, eles são prejudicados. É isso que está sendo feito. Então não há uma apologia a nenhuma ideologia no documento. Nenhuma apologia. Nem a ideologia de gênero, nem a aborto, nem ao comunismo. Não há. Pelo princípio básico. Todo texto fora de contexto é motivo de pretexto. Como se alguém pegar alguma fala nossa aqui, recortar uma fala e colocar dentro de um outro contexto, ela pode ser mal entendida. Esse documento, até o número 23, do número 17 até o número da página 17 até a página 36, do número 36 até o número 94, ele só trata de uma apresentação conjectural da realidade atual do Brasil. E também, padre, falando de realidade atual, a gente não pode ignorar que nós estamos sendo permeados de todos os lados por ideologias o tempo todo. O mundo atual está permeado de ideologias e ideologias polarizadas, né? Sim.
como o senhor disse, se não me engano, no último podcast, basta ver o Natal de 2018, como que foi na família de cada um por causa da polarização política. Sim. E isso, sem querer ou não, nós não estamos defendendo uma ou outra, nós estamos falando assim, existe, está aí. É como se alguém tivesse com uma ferida no braço e falasse, não, meu braço está excelente, está normal, está saindo sangue aí, mas é porque o mundo está funcionando normal e não é capaz de perceber assim, olha, tem uma ferida. A questão é o modo como nós olhamos e o modo como nós interpretamos aquilo que olhamos, não é isso? Isso. E falar de interpretação, o Senhor disse, os discípulos de Emaús se tornaram referência para a elaboração do texto, e no primeiro momento os discípulos se escandalizam com ver um Cristo morto. Mas o Cristo estava ressuscitado e caminha com eles. Cristo continua ressuscitado e caminha na nossa história, e esse é o segundo ponto do documento, não é isso? Esse Como é o que Cristo ressuscitado, princípio de unidade e que traz a nossa paz, ilumina esta nossa sociedade ou é capaz de restaurar aquilo que está deformado por nossa compreensão limitada? Aí vem o próprio documento, ele fazendo uma luz a isso, que os discípulos reconheceram o Senhor depois de uma longa caminhada na qual eles olharam o que eles sentiam, o que eles viveram, o que eles vivem, e então à mesa partem o pão e reconhecem o Senhor. O documento ele lembra o seguinte: primeira coisa, existem diferenças, sempre existiu e sempre vão existir, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre vão existir diferenças. Mas a pergunta é, agora olhemos para a comunidade de Éfeso, que foi uma comunidade que vivia um contexto também numa sociedade, a comunidade de Éfeso, repetindo, vivia numa sociedade com muitas características e nuances diferentes daquela que ela era chamada a viver. Então, olha, primeira coisa, a quem nós seguimos? Nós precisamos reconhecer o Senhor. Se nós reconhecemos o Senhor, nós precisamos saber que as diferenças, primeiro, das nossas identidades cristãs como igrejas, se anulam? Não, elas não se anulam. Já sabemos, inclusive isso é documento da igreja, escrito pelo então, se não me engano, ainda cardeal Ratzinger, depois Papa Emérito Bento XVI. Ele disse o seguinte: olha, a Igreja de Cristo, ela tem a sua realidade nas igrejas. Ainda que a Igreja Católica tenha os instrumentos, as igrejas fazem parte da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é formada pelos batizados. Ok? Sim. Ficou confuso, padre? Não. É o que ele diz da Igreja de Cristo, subsiste na Igreja Católica, mas a Igreja Católica não é exclusivamente a Igreja de Cristo. Então, a igreja. Então, somos a igreja. A diversidade. Tá, então, por causa do Cristo, nós nos encontramos como? E aí a imagem do documento é fabulosa, porque os discípulos eles estão ali na mesa, eles são, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Eram 2 discípulos que no peregrinar com Cristo o reconhecem. E existe uma outra comunidade, um outro grupo da igreja que está aqui em Jerusalém, na casa, fechado. São 2 comunidades que tiveram a mesma experiência com o mesmo Senhor, mas em circunstâncias diferentes. Eles estão separados, mas por causa desse encontro do Cristo, eles começam a fazer um caminho de se aproximar e partilhar. Nós vimos foi o Senhor. Nós não estamos contando história. Daí então, o próprio fato da comunidade que estava lá em Emaús, voltam, se encontram com essa outra comunidade e unidos têm a missão de testemunhar o Evangelho ao mundo.
Anunciando o evangelho ao mundo, eles precisam estar muito enraizados naquele que é a misericórdia, Jesus Cristo. Porque se ele for olhar os nossos méritos, eu, o Senhor e a quem nos escuta, nós estamos bem perdidos. Com muito respeito. O evangelho é o centro. É por causa do evangelho, que inclusive, vale lembrar, que o evangelho, o que nós temos hoje da Sagrada Escritura, até o ano 70, era resguardado pela comunidade cristã. No ano 70, com o sínodo de Jâmnia, tem algumas divisões. Só para confundir, que até o ano 70 era guardada pela comunidade judaica. Guardado pela comunidade judaica, que tinha inclusive os cristãos no meio dela. Das quais os cristãos ainda não eram separados, porque foi o concílio de Jâmnia. Vamos entrar nisso, não, vai ficar confuso. É porque você falou era comunidade resguardada pela comunidade cristã, não era pela comunidade judaica. Não, vamos entrar nisso. Corta esse pedacinho só aí, viu? Que até o ano 70 era resguardado pela comunidade judaica. Só repete isso, que até o ano 70 era resguardado pela comunidade judaica. Até o ano 70 era resguardado pela comunidade judaica. E no ano 70 faz-se algumas escolhas. Logo depois, como é que nós vamos definir quais são os textos que nós vamos trabalhar? É a partir daquilo que eram mais usados, que estavam em conformidade com o censo dos fiéis. E aí estabelecemos o cânon. O cânon, então, era por toda a comunidade cristã. E que se gastou 3 séculos de discussão. Para a definição. Justamente. Só que o evangelho era o substrato. Nada pode fugir de um ponto central. O Senhor nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou. Esse é o nosso centro. Esse é o conteúdo duro. Esse é o nosso alicerce. Jesus Cristo. Nenhum outro fundamento pode ser posto. O evangelho é que nos dá força, devemos testemunhar o evangelho, mas como nós vamos testemunhar o evangelho se nós não formos homens promotores da paz? E aí vem um questionamento. Como eu posso ser promotor da paz, sendo que o preconceito está à minha frente? Como eu posso ser promotor da paz, o shalom, se eu acho que alguns não precisam nem mesmo o mínimo para viver? Como eu posso ser promotor na paz se alguém é privado da liberdade e da escolha? Ou tenho vários condicionantes que orientam seus passos e as suas escolhas? Como eu posso ser promotor da paz, sendo que a minha vida integral não é respeitada? Como eu posso ser promotor da paz, se eu não respeito nem mesmo o direito de uma pessoa dizer, eu creio? Porque nós, pela tradição judaico-cristã, nós já fomos privados, inclusive, de adorar ao nosso Deus. Como eu posso ser promotor da paz quando eu me escandalizo quando um grupo de radicais destrói uma igreja, seja ela cristã católica ou de outra denominação, e eu acho justo agredir uma pessoa porque ela professa uma fé diferente da cristã? Como eu posso ser promotor da paz se, ao contrário de olhar a fragilidade do meu tempo, no tempo que eu estou, eu não assumo, pelo menos, a ajudar quem está fragilizado nesse tempo? Como eu posso ser promotor da paz? Como eu posso testemunhar o evangelho, sendo que eu vendo e destruo o futuro daqueles que vão nascer após mim, simplesmente porque eu quero aproveitar tudo que eu tenho direito? Ou será que nós vamos ignorar o fato de que o colapso que nós vivemos há pouco tempo de energia é por falta justamente do compromisso de percepção? Os bens energéticos não são renováveis. Se nós continuarmos do modo com que estamos, nós vamos destruir tudo. Ou será que alguma mãe que nos escuta agora, que tem um filho de 10 anos, quer ver o seu filho daqui a 30 anos não tendo nem o que beber como água?
Agora, talvez nós sejamos também capazes de dizer assim, não, mas o futuro a Deus pertence, Deus é providente. Realmente, Deus é tão providente que ainda nos deu condições de olhar para a nossa realidade e tomarmos uma postura adequada agora. Exatamente, padre. E aí a gente percebe que nem tudo está perdido, porque o Evangelho ainda continua permeando o nosso mundo atual e já conseguimos, se não em grande escala ou em grande proporção, fazer a diferença. É o terceiro ponto. Nós já chegamos a um ponto, mas podemos ir além deste ponto. Até onde nós já conseguimos chegar e o que podemos aprimorar? Bom, a primeira coisa importante só quem já escutou o relato de uma mulher que é agredida e morre de medo de denunciar o marido, que já escutou mesmo, sabe qual a diferença faz quando uma igreja assume cuidar das mulheres em vulnerabilidade. Só entende o que é ver uma criança que convive com fezes de animais, tem varejeira na cabeça e que precisa de alguém que lhe dê apoio. Só alguém que sabe que é ser uma criança dentro de um contexto de privação de uma escola adequada em todos os âmbitos, e ela não ter motivação nenhuma para aprender, porque inclusive o seu professor não consegue educá-la. Mas uma igreja cristã assume cuidar de todos sem distinção. Só entende o que é, na verdade, escutar uma pessoa que tem uma tendência, uma orientação homoafetiva, falar dos seus dramas e da violência que sofreu, quem a escutou. E isso feito por pessoas que se dispõem a escutar. Escutar não quer dizer que eu vou dizer que ela está certa, mas escutá-la e ajudá-la dentro do que é necessário e possível. Só sabe o que é ver uma pessoa sem respirar quando vai fazer uma visita aos hospitais que entram em colapso. Só vai saber realmente o que significa um local que corre o risco de perder água. Quem foi até lá ver o que isso significa alguém passar sede. Aqui na terceira parada, as comunidades cristãs narram, por exemplo, a visita que fizeram a um terreiro de Umbanda, se não me engano, e que não foram dizer que concordam com aquilo, foram escutar o drama de quem viu o seu local de culto ser destruído e ajudar as pessoas. Perceba, ajudar as pessoas. Só vai saber mesmo o que significa ter toda sua estrutura vivencial dilacerada quando você percebe uma comunidade que é violentada e forçada a deixar a sua crença para abraçar outra sem um testemunho qualificado. E aí o CONIC já começa a dizer assim, nós não podemos fazer missões apologéticas, que quer dizer convencer você a professar a minha fé, mas nós devemos realizar missões testemunhais e proféticas, que pelo modo com que a gente vive, se o outro quiser, será muito bem acolhido, mas eu respeitar a sua diferença. Verá a riqueza de conseguir sentar com uma pessoa que é diferente, que professa uma fé diferente, que pensa diferente e dialogar. Agora, esses são os pontos que apresentas. O cuidado com a casa comum, o cuidado com as mulheres, o cuidado com as identidades das outras culturas e a disposição de pelo menos dizer assim, olha, meu irmão,
Eu posso não entender nada do que você vive. Eu posso não concordar com nada. Mas é o seguinte, por causa de Cristo, eu estou disposto a ajudar você. E o Senhor me faz lembrar de cenas muito corriqueiras do Evangelho, que talvez apegado pelo fato extraordinário ou pelo ensinamento que Jesus nos dá, nós esquecemos do mais elementar, onde Jesus estava e com quem Jesus estava. Jesus, a família que ele tinha como amigo morava em Betânia, e Betânia era a comunidade de leprosos, ou seja, os que estavam excluídos da sociedade por causa de uma doença, de uma enfermidade, não tinham direito de viver. Que nem tinham certeza se eram realmente leprosos, né? Qualquer manchinha na pele já era leproso. E aí todo o rigor que tinha com a lepra, eles viviam nessa comunidade e era lá que Jesus frequentava. Só de estar perto de um leproso eu me tornava impuro num ritual, na questão ritual. Jesus ia com frequência a Betânia. Depois, João vai nos lembrar disso. Jesus ele faz um diálogo ecumênico, porque aqui eu vou fazer dois paralelos, eu acho que o senhor vai entender e pode até explicar. Primeiro da Cananeia, onde Jesus diz: o pão dos filhos não pode ser jogado aos cachorrinhos. E ali a mulher diz: eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Para falar assim, a prioridade de Jesus eram os que estavam dentro da religião judaica. Ele veio primeiro para os judeus, não foi no primeiro momento para os pagãos. E dentre dos judeus tinha os judeus, vamos dizer assim, da grande igreja, e os judeus a periferia, a Samaria, por exemplo. Jesus conversa tanto com o Natanael, que era um judeu, onde ele diz: eis aí um israelita de verdade, quanto com a samaritana, que vivia um judaísmo que não era da vertente principal, para falar da necessidade nossa de aprender com Jesus, do ecumenismo. Mas também lá na Cananeia, Jesus conversa com alguém que nem era judeu. A própria Cananeia, uma pagã, a Cananeia, a centuriã, a mulher do fluxo de sangue, não eram pessoas da religião judaica, vamos dizer assim, a necessidade do diálogo interreligioso, porque Jesus estava perto dessas pessoas. E aí, veja, a gente às vezes apega-se ao que Jesus falou e fez e nos esquecemos do elementar, com quem Jesus estava, onde Jesus estava e o porquê Jesus estava. Às vezes, a gente esquece muito disso, porque estamos querendo sustentar a nossa honra, a nossa fachada de cristãos, puros seguidores e imaculados, e nos esquecemos também da necessidade, às vezes, de nos misturar com os outros que, às vezes, são feridos, maculados, por causa até mesmo de um preconceito nosso. Jesus não tinha medo de se misturar com as pessoas. Muito pelo contrário, e nem por isso deixou de anunciar a verdade. Jesus dava, desculpa falar com tamanha franqueza assim, dava na cara tanto dos fariseus quanto dos pagãos, porque ele anunciava uma verdade, mas não tinha medo de se misturar com os fariseus, com os judeus, com os doutores da lei, com os publicanos, com as pecadoras, com os justos. Jesus estava entre todos, porque ele se percebia para todos. E nós somos chamados então a perceber esse shalom que vem de Cristo, esse shalom que é Cristo, e buscar a unidade. Tenho certeza que o Senhor esclareceu muita coisa nesses dois podcasts. Eu gostaria que agora o Senhor deixasse sua mensagem final e sua bênção. A primeira coisa importante é, quando o documento fala de questões de gênero, ele está dizendo o seguinte: nós não podemos tratar mulheres como se fossem inferiores. Quando ele trata da situação da comunidade homoafetiva, ele aponta: nós estamos tratando pessoas que têm seus dramas com menos dignidade do que realmente têm. E aí a pergunta: se for o meu irmão, se eu fosse pai, se fosse o meu filho, eu aceitaria que fosse espancado simplesmente, ou morto, simplesmente por uma situação que ninguém conseguiu ainda explicar. Não existe uma explicação específica. Dizer, por que ele tem atração pelo mesmo sexo?
ou outras circunstâncias. É o meu filho ou o que ele faz? E aí eu vejo um ponto central seguinte, que a nossa dificuldade para viver essa quaresma não está na campanha da fraternidade. Está no fato de que nós ainda não entendemos quem é Cristo, qual é a paz que Ele nos chama e o que significa ser uma igreja para Cristo. Que não é que a gente tem que ser todo mundo igual, vestir do mesmo jeito. É que a gente primeiro tem que se unir a Ele. Quando a gente se une a Ele, as outras coisas vão se acertando. E nessa quaresma, na verdade, ficou claro uma coisa. Nós ainda não sabemos a quem seguimos. É importante nós levarmos isso em consideração. Que o Senhor abençoe e guarde a sua vida, que o Senhor abençoe e guarde seus dias, que o Senhor abençoe e guarde a sua morada, que o Senhor abençoe e guarde os seus queridos e os seus odiados. Que o Senhor, enfim, fecunde o nosso coração com a sua graça, para que a gente possa celebrar a vida que Ele nos deu com todos os outros que participam dessa história conosco. E que todos querem se encontrar com Cristo. O grande problema é que nós não escutamos o modo com que eles compreendem a vida para falarmos a eles o modo com que eles consigam entender. Obrigado, Padre Wagner, pela presença, por nos ajudar a entender bem que Cristo é a nossa paz, que continua fazendo do que é dividido uma unidade. Obrigado você que esteve conosco e que está aí colaborando. Tenho certeza que com as elucidações do Senhor nós conseguimos dar um salto de compreensão e principalmente nos propor um caminho de conversão, não de aparência, mas de essência. E até que nos encontremos novamente, fica o meu convite. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, divulgue, para que aqui do alto desta casa de clemência e bondade possamos levar uma verdade que transforma a vida. A verdade que não é uma doutrina, que não é um preceito, mas que é uma pessoa que está viva no nosso meio e que continua nos chamando para mais perto dele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Um grande abraço.